Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O médico disse que a pessoa que você mais ama pode continuar o tratamento em casa, mas o plano simplesmente negou o home care. E além do medo, vem a sensação de impotência, porque enquanto a família está pensando na recuperação do paciente, o plano de saúde ele está pensando na redução de custos. Só que existe uma coisa muito importante que ninguém lhe explica. Essa negativa, ela pode ser considerada abusiva. E neste vídeo eu vou lhe explicar quando o plano é obrigado a fornecer e o que você pode fazer para garantir os seus direitos. O home care, ele é caracterizado pelo atendimento à saúde realizado na casa do paciente. Ele pode incluir equipe de enfermagem, fisioterapia, o uso de equipamentos, medicamentos, visitas médicas e outros cuidados necessários à reabilitação ou à manutenção da saúde do paciente. Mas atenção, o home care não é a mesma coisa que um cuidador particular. O home care, em muitos casos, costuma ser indicado quando o paciente precisa de cuidados contínuos, mas não necessariamente precisa permanecer dentro do ambiente hospitalar. Isso pode acontecer depois de uma cirurgia, em pacientes com doenças graves ou crônicas, como pacientes com Alzheimer, em casos de dificuldade de locomoção, quando o paciente precisa de acompanhamento constante, ou ainda quando o paciente ele já está em cuidados paliativos. O ponto principal é esse: a necessidade deve estar bem explicada pelo médico que acompanha o paciente. Quem define se o paciente precisa ou não do home care é o médico que lhe acompanha durante todo o seu tratamento. O plano de saúde, ele pode até analisar a cobertura contratual, mas não deve simplesmente substituir a avaliação médica por uma decisão puramente administrativa e econômica. Por isso, um relatório médico bem feito faz muita diferença nessa hora. Na prática, muitos planos negam o home care. As justificativas mais comuns são: não está no contrato, não está no rol da ANS, ou o paciente ele pode continuar internado. Mas essas respostas precisam ser analisadas com muito cuidado. Quando o atendimento em casa é indicado pelo médico e funciona como uma continuidade da internação hospitalar, a negativa ela pode ser considerada abusiva. Pense comigo da seguinte forma: se o paciente estaria internado no hospital, recebendo aqueles cuidados, mas o médico entende que eles podem ser feitos em casa, no ambiente domiciliar, o tratamento ele não deixou de existir. Ele apenas mudou de local, do hospital, do ambiente hospitalar, para a residência daquele paciente. Por isso, quando o home care substitui completamente uma internação hospitalar necessária, o argumento do paciente costuma ser mais forte. Imagine comigo uma outra situação. Uma paciente idosa recebeu alta do hospital, mas ainda necessita da utilização de oxigênio, fisioterapia, medicamentos e acompanhamento constante da equipe de enfermagem. O médico informa que ela pode continuar esse tratamento em casa desde que tenha toda essa estrutura disponível para ela. Neste caso, a discussão não é sobre conforto, é sobre segurança, continuidade do tratamento e redução de risco para a própria paciente. Sem contar que o home care ele acaba sendo mais econômico do que o paciente dentro do ambiente hospitalar. Um erro muito comum é apresentar ao plano de saúde um pedido médico muito genérico, sem detalhar os serviços necessários. O ideal é que o relatório médico explique o diagnóstico, o estado atual do paciente e quais os cuidados são necessários e com que frequência, por quanto tempo, se possível, e quais os riscos que existem caso esse home care não for autorizado. Quanto mais claro for o relatório médico, melhor será a análise do caso. Mas se o plano simplesmente negar, se o plano negar o home care, o primeiro passo é guardar tudo: protocolos de atendimentos, relatórios médicos, receitas, exames, mensagens, e-mails e a justificativa dessa negativa. Hoje, a operadora deve informar por escrito as razões da negativa de cobertura. Também é possível registrar uma reclamação na ANS e o principal, buscar uma orientação jurídica com um advogado especialista em direito da saúde para avaliar o seu caso. Em muitas situações urgentes,
Pode ser analisada a possibilidade de uma ação judicial com um pedido de decisão liminar que pode garantir o seu tratamento dentro de algumas horas ou dias. Mas preste muita atenção nisso. O home care, ele não é automático em todos os casos. Não basta a família preferir o atendimento em casa. É preciso demonstrar necessidade médica, adequação do tratamento domiciliar na residência e o risco se esse atendimento não for realizado. Também é importante diferenciarmos a assistência de saúde de despesas particulares. A necessidade de um cuidador sem função técnica de saúde, que ajudará o paciente em suas atividades básicas diárias, não caracteriza o home care. Então, resumindo, o plano de saúde pode negar o home care na prática, mas essa negativa nem sempre é válida. Quando existe um relatório médico detalhando a necessidade de cuidados contínuos e o atendimento em casa funciona como uma continuidade da internação hospitalar, essa recusa ela pode ser questionada. O mais importante é agir rápido, reunir os documentos e não aceitar uma negativa sem entender o motivo. Se o plano de saúde negou o home care para você ou para alguém da sua família, organize toda essa documentação, todos os documentos médicos, guarde a negativa por escrito e procure a orientação de um advogado especialista em direito da saúde. Cada caso precisa ser analisado com cuidado e com a máxima urgência. E lembre-se, o tratamento não deixa de ser necessário só porque saiu do hospital e passou a ser feito na casa do paciente. Para continuar entendendo os seus direitos em situações envolvendo planos de saúde, tratamentos médicos, negativas de coberturas, inscreva-se no nosso canal ou nos acompanhe nas redes sociais, onde o link está na bio.